Oi, hoje vamos falar sobre as 8 dinâmicas que normalmente travam as empresas. Não são as únicas, mas são muito comuns. Então eu vou trazer aqui para vocês. E o que eu mediria se o meu negócio estivesse travado? O que eu começaria a olhar? O que de fato eu preciso considerar para começar esse mapeamento e começar a sair do lugar? Primeira questão que você precisa observar: se as suas metas estão sempre aquém. Você colocou ali uma definição, mas ou é muito sacrificial concluir, ou o time realmente não performa. Caso você tenha equipe, mesmo com bônus, a coisa não flui, você não sente um fluxo. Mesmo que você já tenha investido em consultorias, em cursos e mentorias, parece que a coisa não gira numa sequência, sabe? Parece que o movimento não é fluido. Na radiestesia empresarial, a gente chama isso de campo bloqueado, campo empresarial bloqueado. Tem bloqueio? Com certeza tem. E a primeira coisa que a gente observa é a identidade de quem está bloqueado. A identidade, como esse empresário, essa empresária se percebe enquanto identidade, enquanto valor. Veja, acompanhe comigo o raciocínio. Se em algum momento você tem medo de ser você, você tem medo de não ser aceita, da forma como você é, e que talvez tenha achado que não tem o valor necessário para cobrar o que precisa, para se colocar em lugares que você deseja, para ter dinâmicas com pessoas que você admira, certamente é porque você tem uma referência comparativa. Para sustentar essa premissa de que a minha identidade e o meu valor não é suficiente para estar no lugar que eu desejo, ou com as pessoas que eu desejo, ou cobrando o que eu desejo, ou com o time que eu desejo, ou com a dinâmica empresarial que eu desejo, para sustentar essa premissa eu preciso comparar. Eu preciso comparar com alguém. E eu vou ter algum padrão de valor para poder julgar aquela referência minha como melhor. E aí, se eu tenho um parâmetro, por exemplo, aqui, vamos lá. Eu tenho essas duas pedras, tá? Sei lá. E aí eu julgo que essa é maior do que eu. Eu tenho aqui um parâmetro, eu tenho aqui uma referência. Eu julgo que essa é maior do que eu. Eu não quero ser diferente desse parâmetro que eu enxergo mais valioso que eu. Veja, eu tenho uma empresa. Aí eu enxergo uma referência de valor de uma empresa X. Porque ela tem uma sede assim, ou porque os empresários vestem isso ou aquilo, ou moram aquilo e acolá, ou tem um X reconhecimento de mercado. Eu vou trazer alguns símbolos, algumas percepções que vão me dizer que aquele exemplo que eu estou mirando tem valor. E aí eu vou olhar para mim. Nossa, mas ali tem um valor, mas eu sou diferente. Seja porque ainda não alcancei, seja porque eu ainda não me enxergo desse jeito. Mas eu não quero ser diferente. Eu quero ser como aquela referência que eu valorizo. Eu não quero ser diferente. Eu não quero ser como eu estou agora. Eu não quero ter completamente os resultados que eu estou tendo agora. E aí eu não quero ser diferente, porque veja, quando a gente olha uma coisa diferente, a gente pensa o quê? Sei lá, pensa aí, estou bebendo aqui um café. Nossa, um café diferente. Tem um gosto diferente, quase que esquisito. Ninguém quer ser esquisito, né? Ninguém quer ser esquisito. Ninguém quer ser diferente daquilo que valoriza. A gente quer ser diferente daquilo que a gente desvaloriza. Mas daquilo que a gente valoriza, a gente não quer ser diferente. A gente quer ser igual. A gente quer pertencer. Não é verdade? Vocês estão me acompanhando aí no raciocínio? Só que assim, ao mesmo tempo que eu quero ser igual à minha referência, eu quero ter aqueles mesmos números, eu quero ter aquele mesmo Instagram, eu quero ter aqueles mesmos resultados, eu quero ter o resultado, eu quero ser igual à minha referência. Eu poderia considerar que no universo, num planeta de bilhões de habitantes, não existe ninguém com a mesma impressão digital. Que ao nascer eu já sou diferente. Eu já sou única. E não tem ninguém que possa ser igual a mim nesse aspecto. Vocês já pararam para pensar nisso? Nessa linha de pensamento, eu começo a entender que a minha identidade é única porque a minha estrutura original já iniciou-se assim. Aí quando você pensa numa coisa preciosa, pensa no ouro, por exemplo. Por que o ouro é tão valioso? Aí você pode pensar, porque ele é raro, porque tem pouco, porque é escasso, porque é único, ou porque socialmente é valioso. O ouro é diferente. O ouro é diferente. O ouro é diferente. Ok, ele tem valor. Agora você já parou para pensar? Você já parou para pensar que o ouro tem valor porque é diferente? E eu não posso ter valor por ser diferente? Pensa nessa premissa que eu estou trazendo aqui. Porque
Porque, na verdade, o que eu vejo na prática é que a força do empresário, da empresária, do empreendedor está intrinsecamente ligada e proporcional ao nível de autoria dessa pessoa. E a autoria dessa pessoa, naquilo que ela faz, naquilo que ela empreende, fala do quanto de identidade própria ela permite estar no negócio dela. O quanto que você, na sua vida pessoal, corresponde à sua prática profissional. O quanto você trata as pessoas de uma maneira, obviamente, cada um tem circunstâncias que se pedem tratamentos diferentes, mas o quanto que você se mantém na sua identidade, na sua autoria, na sua integridade, nos mais diversos contextos. E aí você tem força. Então, quando a gente fala de bloqueios nas empresas, bloqueios energéticos que travam o financeiro, que travam a atração de clientes, que travam a consecução de um time harmônico, produtivo, engajado, que travam o crescimento dessa empresa, desse negócio, e a gente fala no nível de identidade do dono, se ele não se reconhece como alguém que tem valor por ser diferente e único, tal como foi criado, e que a partir da sua identidade é que ele vale mais do que o outro. Se você disser para mim que esse anel aqui vale mais do que eu, ou se eu disser para você que esse anel aqui vale mais do que eu, o que você vai me dizer? O que você vai me dizer? Não faz sentido, gente. Então, a primeira questão que a gente precisa olhar para desbloquear uma empresa é como o dono, a dona dessa empresa se vê. O quanto ela está expressando a identidade original dela, a essência dela. Porque aí ela vai ser íntegra. E sendo íntegra, ela tem força. Força de colocar limites, força de se expor, força para executar aquilo que promete. Porque ela tem uma identidade, ela sabe quem ela é. E ela se valoriza por ser única. Ela se valoriza por entender que a sua identidade vibracional, a sua assinatura vibracional, a sua digital, ela é única no meio de bilhões de habitantes. E aí, quando a gente... Beijo no coração, Flor. Quando a gente parte para caminhar um pouco mais, a gente vê aqui a dinâmica de lugar. Então, o que você tem que observar agora? As pessoas que trabalham com você, elas se sentem parte do seu negócio? Parte mesmo, elas vestem a camisa, elas sentem orgulho de fazer parte. Porque se não tem esse pertencimento, ela não vai ter engajamento, ela não vai se ver no futuro junto com você. Se ela não faz parte do sistema que você criou, ela não vai ver futuro junto com você. E essa empresa, deixa eu pegar aqui a minha placa. Aqui, vou mostrar para vocês. Essa empresa que ela não sente, esse empresário que não sente pertencente ao negócio, ou esse time que não se sente pertencente ao negócio, ele está com esse chakra aqui bloqueado, que é o chakra do fundamento. Enquanto empresário, ele está com esse chakra aqui bloqueado. Porque se ele não tem identidade, que não sente que a identidade dele faz parte desse sistema empresarial, está bloqueado certamente. E qual é o resultado? Um dos resultados, né, que são tantos os prejuízos desse bloqueio, mas um dos prejuízos é a alta rotatividade, a falha na entrega, a dificuldade de comunicação entre setores, a dificuldade de se comprometer com as próprias atividades. Dentre vários problemas que os empresários enfrentam, e quando a gente vai olhar os chakras da empresa, dos empresários, dos sócios, dos donos, quando a gente vai olhar é quase que matemático isso. Então, é uma sabotagem silenciosa que acontece, sabe? Parece que você está trabalhando com o inimigo. Parece que enquanto dono você tem que pedir com muita delicadeza e com muito dedo e com muito tato para a pessoa fazer o próprio trabalho ao qual foi contratado. Ou se a pessoa não entrega aquilo que foi acordado entre vocês, você precisa ficar cheio de dedos para falar para a pessoa não ir embora, não se melindrar ou não piorar ainda mais a entrega, porque se tá ruim, mas se a pessoa for já é pior. Então fica uma relação sem identidade, sem coragem de se comunicar verdadeiramente e sem pertencimento. Sem pertencimento. É como se o colaborador estivesse ali passando uma chuva para poder pagar as contas. E você, enquanto empresário é como se você tivesse que trabalhar para pagar suas contas. Basicamente isso. Para a comunidade, para a coletividade, para o mundo, se a sua empresa deixasse de existir, no máximo, só sua família e seus colaboradores e no máximo os clientes sentiriam a falta. E olha lá, que a concorrência poderia rapidamente abocanhar aí esse vazio. Mas quando você tem uma empresa que é enraizada numa identidade forte, que honra realmente a identidade dos donos e que honra a identidade dos colaboradores, aí fica realmente algo marcante. A próxima dinâmica de bloqueio é a dinâmica de início. Como é isso? O fundador desse negócio, seja uma empresa, um empreendimento, não importa onde você trabalha, o que você faz. Você que criou. Se você tem uma equipe, você é visto como pilar desse negócio ou é mais um quadro ali pendurado na parede, no organograma do site?
Qual é a sua representatividade nesse sistema? Quando se fala da história dessa empresa, se fala dos fundadores com honra, com respeito, independente do tempo que tem essa história? Então, isso é um ponto. Quando isso não acontece, bloqueia também a prosperidade da empresa. Por quê? Quando esse também chakra básico, que está ligado à identidade, à estrutura, à raiz, ele está enfraquecido, também há desvalorização das origens e do esforço, da dedicação, não há reconhecimento da trajetória, da identidade da empresa. E é muito comum, quando não se honra o fundador, é muito comum que os colaboradores entrem numa postura de exigência. Eles começam a falhar e acham que os líderes, os gestores precisam aceitar. Ou então eles começam a fazer aquilo a qual foram contratados e começam a exigir mais por aquilo que foi acordado entre eles, como se o fato da relação estar equilibrada, eles precisassem receber mais do que aquilo que foi acordado antes, porque não há honraria ao fundador, não há reconhecimento aos fundadores. Isso, mesmo que você trabalhe em home office, você tenha um freelancer trabalhando para você, um estagiário, uma secretária remota trabalhando para você, o fundamento é o mesmo, porque são as leis invisíveis que regem as empresas, regem os negócios, regem o servir, regem os propósitos profissionais. É como a lei da gravidade, independente de crença, ela vai dirigir ali as dinâmicas. Então, se você tem o respeito, uma honra, você tem a ordem. Se você não tem esse respeito, vai ter bloqueios, vai gerar bloqueios. E aí tem a próxima dinâmica que gera esse desequilíbrio, esse bloqueio, que é a dinâmica de equilíbrio. Essa dinâmica de equilíbrio é: alguém está perdendo para que o seu negócio continue funcionando? Alguém está perdendo para que o seu negócio continue funcionando? E aí é o seguinte, quando o chakra do plexo solar, que é esse amarelinho aqui, ó, que é como se fosse o nosso sol interior, ou o sol interior da empresa, quando esse chakra está desalinhado, ele gera um desequilíbrio de troca. E a quem entrega demais e o outro se sente culpado por receber e termina recebendo pouco, termina até falando mal da empresa. Sabe, às vezes quando você mesmo, assim, que fica dando muita aula de graça e quer cobrar barato, entregou demais pelo preço errado, termina que a outra pessoa termina exigindo mais de você. Aí você se pergunta: meu Deus do céu, eu já estou fazendo isso e a pessoa dê a mão, a pessoa que ainda quer o braço. Por que está acontecendo isso? Desequilíbrio de troca. E aí qual é o resultado? É um ressentimento interno. É um clima de guerra fria quando se tem uma equipe nesse desequilíbrio de troca, seja porque a empresa também exigiu demais ou porque o colaborador exigiu demais, essa troca foi desequilibrada, fica um clima de guerra fria, um clima de competitividade, um clima de fofoca, um clima ácido. Não há colaboração, não há vontade de auxiliar o próximo, não há vontade de facilitar a vida do colega, não há vontade de união, há uma desunião coletiva, só que é velado, é silencioso. Aí vão se formando as panelinhas, vão se formando os kikiki para aqui e para lá. E aí quando você menos se dá conta, a toxina já tomou conta de tudo. Então vamos começar a demitir. Aí contrata de novo, aí acontece de novo a mesma coisa. Porque estruturalmente, na dinâmica da empresa, na dinâmica das atividades, existe um desequilíbrio de troca na definição das funções, na definição dos cargos, na definição dos salários. E toda vez que há desequilíbrio de troca, meu Deus, desanda tudo, gente. Desanda tudo, porque onde há uma falta, o campo vai pedir uma compensação. E aí, se faltou dinheiro, o salário foi insuficiente, onde é que esse colaborador vai compensar? Na falha da entrega. Exemplo, né? Exemplo. Outra questão que gera bloqueio, outra dinâmica que gera esses 8 bloqueios é a dinâmica do histórico familiar. E aí você pode se perguntar: existem traços de escassez ou medo de perder nas histórias familiares dos sócios? Nas suas histórias familiares? Você que trabalha sozinho, trabalha com mais alguém, não importa. Existe esse histórico de trauma, porque esse histórico esse histórico familiar de escassez, de falência, de medo de perder, ele afeta aqui o chakra cardíaco. Ele afeta o chakra cardíaco da liderança. Você trabalhando sozinho ou com mais alguém, não importa. Ele vibra na dor ancestral. E é um negócio, ele vai começar a carregar, expressar essa lealdade inconsciente a essas falências, esses traumas familiares. Isso é determinante? Não é uma matemática, mas é muito comum. Estou trazendo aqui para vocês situações comuns que a gente vai identificando, e quando a gente resolve, quando a gente realinha, quando a gente vê a constelação empresarial, ela é uma grande lente de aumento, onde você vê aquilo que está travado escancarado na sua frente.
de uma forma autoexplicativa, e você diz, eu entendi, agora eu entendi o que está acontecendo, agora eu sei o que fazer. É esse efeito que gera. A radiestesia empresarial também traz esse nível de consciência. Por quê? São metodologias que mensuram aquilo que não se vê com os olhos, mas que sente-se. Se a gente sente o tempo todo essas travas, os números revelam essas travas. Então, tem a próxima dinâmica aqui, que são de traumas financeiros mesmo, que travam aqui o laríngeo, esse chakra daqui, ó. Traumas financeiros travam isso aqui. E quando a gente trava esse chakra, a gente tem medo de investir, excesso de controle, procrastinação para tomar as decisões, dificuldade de colocar limite, dificuldade de se posicionar. A dificuldade, gente, existe uma dificuldade tão comum nos empreendedores, que é esse medo de criar um posicionamento de uma área. Meu Deus, se eu me posicionar em tal área, eu vou perder cliente, eu vou ficar sem cliente, ou as pessoas não vão me enxergar porque isso não dá dinheiro, ou porque é difícil, os clientes dessa área não têm dinheiro, são pobres, são baixa renda. Tão comum isso, tão cansativamente comum. É sempre o profissional que está olhando para fora. O que está acontecendo no mercado aí? Aí é que nem passou uma borboletinha azul, aí eu vou. Passou uma andorinha, aí eu vou atrás. Disseram ali, sabe? Parece que está vivendo na feira. Parece que está vivendo na feira. Onde tem uma promoção, eu estou lá correndo. E eu não olho para o que de fato é a minha missão empresarial divina. Eu não olho para qual é o meu propósito neste mundo. Eu não olho para qual é a minha missão espiritual neste mundo, com o meu trabalho, com a minha empresa. Porque a dinâmica é assim, é de dentro para fora. Quando eu estou no meu lugar de força, quando eu sei a minha identidade, quando eu trato os meus traumas, quando eu desbloqueio meus chakras, eu consigo estar no meu lugar certo. E aí você não vai precisar de ser ou ninguém dizer qual é a área que você tem que trabalhar. Você não vai precisar de ser ou ninguém dizer onde que você prospera mais, onde que dá mais dinheiro na sua vida. Porque você se conhece, você sabe qual é a sua identidade, você sabe quais são os seus talentos, você sabe o que é que você faz de melhor, você sabe quais são suas sombras, seus traumas, e você assume o seu processo de transformação. E aí o próximo bloqueio, que é muito comum, é a dinâmica de feridas emocionais. A gente tem 5 feridas emocionais. Tem a ferida da rejeição, a ferida do abandono, da humilhação, da traição e da injustiça. Normalmente, todos nós temos uma feridinha, uma feridona maior aí para resolver durante a vida. E quando a pessoa tem essa ferida e ela não olha, o que acontece? Quando você tem uma ferida que você esconde. Pensa numa metáfora aí. Machucou, aí você esconde. Machucou a perna, aí esconde, coloca uma calça. O que acontece? Toda vez que você tropeçar no móvel ou que alguém tropeçar em você, essa ferida vai sangrar. Essa ferida vai abrir mais. E você fica refém de pisar em ovos. Você fica refém de andar, não tem força, não tem tração, não tem velocidade, porque está machucado. Porque está escondendo feridas. O que a gente precisa com a ferida é cicatrizar. Mas antes de cicatrizar, a gente precisa descobrir essa ferida, tirar a capa de cima dessa ferida, deixar essa ferida respirar, existir, olhar para essa ferida e dizer, eu vejo você, eu vejo o que você está querendo me trazer, eu vejo o que aconteceu, eu vejo o que foi. Então agora eu vou tratar você, eu vou limpar você, ferida, eu vou cicatrizar, eu me submeto ao processo de regeneração para que eu tenha força. A gente não consegue, ninguém consegue ter força, ter velocidade, ter consistência, ter crescimento constante. Ninguém consegue vencer a procrastinação com a ferida aberta. Não funciona. Por mais vontade não funciona, não vai funcionar. Então essas feridas enfraquecem a pessoa. E o que a gente precisa olhar? Na gestão vibracional, no diagnóstico, gestão empresarial, a gente mapeia aí mais de 100 itens. No campo, a gente faz uma leitura cirúrgica das áreas da empresa, do empresário, dos chakras do empresário, se ele tem ferida, quais são os emaranhados que ele tem, porque eu nunca vi ninguém sem emaranhado sistêmico, sabe? Qual é a compatibilidade dele com o dinheiro, com mais clientes, com a área de atuação, como é que ele funciona melhor, o que está bloqueando ele, porque veja, gente, quero que vocês guardem uma coisa no coração. Não tem seu ninguém nesse mundo. Não tem seu ninguém nesse mundo que precise ensinar a gente a amar, a desempenhar o nosso papel, a nossa missão espiritual, energética, a nossa missão de alma. Não tem ninguém nessa vida que tenha autoridade para dizer o que a gente veio fazer aqui. Os nossos mestres, os nossos mentores, os nossos consultores, facilitadores, professores, amigos, colegas, qualquer pessoa que chega na nossa vida para nos dar um conselho, uma ajuda, uma direção, ela tem o poder ou o papel
de nos mostrar os nossos bloqueios e às vezes nos ajudar a tirar os nossos bloqueios para que a gente exerça a nossa missão primordial. Não é necessário que ninguém diga o que a gente veio fazer nesse mundo. A pessoa só vai estar sendo efetivamente útil para nós se ela nos revelar ou nos ajudar a ver aquilo que sozinho muitas vezes a gente não quer ou não consegue ver. Às vezes a gente não tem uma ferramenta para enxergar um bloqueio e para eliminar um bloqueio, ou tratar uma ferida que às vezes dói demais de olhar. Mas eu não preciso de ser ninguém para dizer qual é o caminho certo da minha vida. E vocês também não. A natureza humana é o amor, a natureza humana é o fluxo. Isso é o que há de mais natural na nossa vida. É parte da nossa estrutura a gente saber com quem se relacionar, a gente saber, a gente nasceu, a gente foi feito com uma antena. Quando você chega num lugar e você toma aquele bike assim, que você sente que o lugar é pesado, que o negócio é estranho, de onde vem isso? Ou quando você tá com um pressentimento, o coração apertado, aí você fala pro seu filho, ô filho, não vai não, e vai que acontece alguma coisa, ou não acontece nada, mas você alivia quando ele não vai, você nem tem explicação. Ou quando você tá conversando com alguém, aquela pessoa tá contando uma história, você tá sentindo que é mentira. Tudo isso é a sua habilidade de sentir o campo invisível. Todos nós devemos desenvolver essa permissão de mapear, de identificar aquilo que rege a nossa vida e a nossa empresa, mas que está no campo invisível. Está presente todos os dias no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa empresa. Talvez eu não tenha ferramentas para mapear, mas eu sinto. Todos vocês sentem os bloqueios, o cansaço no final do dia, quando você fez um monte de coisa e parece que você não fez nada. Aquela sensação de dívida constante, que por mais que você trabalhe e pague, parece que você sempre está devendo. Aquela sensação daquele medo de descansar, aquele medo de desfrutar, ou aquele medo de celebrar, ou o medo de contar vitórias para alguém, alguma coisa ruim acontecer, ou de despertar a inveja de alguém, e aí a coisa piorar. O medo, meu Deus, eu vou me posicionar numa área, e aí será que eu não vou conseguir pagar as contas? Ou então o medo de fazer uma mudança na empresa e prejudicar aqueles colaboradores, ou de demitir aquele colaborador que não está entregando aquilo que foi acordado e não conseguir substituir, ter uma outra pessoa, ou de ter uma pessoa pior ainda. Todos esses sentimentos, todos esses medos, todas essas percepções, tudo isso faz parte do dia a dia de quem presta serviço, de quem serve ao próximo com o seu trabalho. E sim, vocês precisam de ferramentas, não só de pessoas que possam auxiliar vocês a identificar o que está oculto no seu negócio, te puxando o tapete de novo, novamente, como também de aprender ferramentas para que você tenha autonomia energética, vibracional, e dizer, olha só, antes de fazer uma reunião, antes de fazer essa reunião com o fulano, eu vou medir aqui a minha energia. Se a minha energia estiver abaixo de 200 Hz, se a minha energia estiver de tristeza, de culpa, de raiva, essa reunião não vai dar bom, não vai dar bom. Eu vou fazer uma reunião de fechamento, eu estou com a vibração baixa. Se eu medir, eu vou ter uma intervenção objetiva muito mais inteligente e eficaz. Eu vou utilizar as ferramentas que estão à minha disposição para eu elevar a minha vibração, para que a minha alma esteja mais viva, para que eu tenha um poder de convencimento melhor, para que eu possa me conectar com aquela pessoa e ter um resultado melhor. Porque a gestão da nossa vibração, gente, é a base de tudo. É com a nossa energia que a gente consegue realizar todas as outras coisas. E se eu sei medir, eu sei gerenciar. Se eu sei medir a minha energia, eu sei gerenciar. Se eu enxergo o que está oculto no meu negócio, eu sei fazer intervenções assertivas. E assim, ainda não vai ser de todo fácil, porque envolve processos, envolve tempo. Mas, de todo modo, o tempo não vai estar passando. Tanta gente aí que passa 10, 20, 30, 50 anos, chega até no final de carreira sem realização profissional, travado naquele teto de ganhos. E aí? O tempo vai passar de qualquer forma. Mas você pode ter mais satisfação no seu trabalho, você pode ter um senso de realização com aquilo que você faz, você pode ter melhores resultados, não porque apenas você quer viajar 4 vezes por ano, uma viagem internacional, ou porque você quer, não apenas por você, pelo seu conforto, mas pelo que você está construindo para a posteridade. Você veio aqui para quê? Para que você veio aqui? Então, queridos, falei hoje desses bloqueios, espero também retornar, e eu convido vocês a entrar em contato para agendar o seu diagnóstico empresarial. A gente tem 2 possibilidades, a gente tem um diagnóstico básico e tem um diagnóstico completo. O básico, a gente mapeia alguns dados mais introdutórios, e o completo a gente mapeia todos os dados possíveis, e a gente tem uma reunião, uma sessão, onde é explicado em minúcias todos esses dados, e também é feito um tratamento inicial aí para começar a destravar a sua empresa naquele tema que mais está gritando. Então, se você estiver pronto para ver o que está te travando, entre em contato, porque tem tecnologia e ciência para resolver isso. Quem enxerga e gerencia o invisível tem vantagem, porque as pessoas já têm dificuldade de gerenciar o que está se vendo. Imagina o invisível, imagina o caos que não se vê.
Muitas vezes, quando a gente organiza e gerencia e limpa o que está invisível, tanto resolve o que está visível, quanto evita que problemas novos aconteçam. Então é isso que eu convido vocês a ingressarem nesse novo mundo, nessa alta gestão, que é a vibração das empresas, o campo invisível das empresas. Um forte abraço e tenham um excelente dia.